Fala galera, beleza? Estamos aqui para a nossa revisão sobre as matérias do primeiro semestre, né? Tendo em vista que agora é a semana de Natureza e Matemática para o segundo dia do Enem, beleza? A aula passada da revisão do segundo semestre já está disponível, vocês podem conferir para poder acertar os conteúdos, mas o mais importante é realmente a aula de hoje, por isso que eu deixei ela para essa semana em especial da revisão, tá? A gente vai ver 3 assuntos que vimos no primeiro semestre que são extremamente importantes para a prova do Enem, principalmente termoquímica e soluções. Eu coloquei gases só para a gente relembrar um pouco, ele aparece às vezes como pano de fundo de outras questões, como estequiometria, tá bom? Mas de forma geral, o realmente que é importante da aula de hoje é termoquímica e soluções, tanto que nos 3 exercícios que eu trouxe, 2 são de termo e 1 de soluções, tá? Gases eu não consegui encontrar um que seja puramente de cálculos dos gases, tá? Mas vamos relembrar aqui, de qualquer forma, a teoria. Bora lá! No primeiro slide, a gente vai relembrar sobre gases. A gente tem várias fórmulas aqui, tá? Mas a mais importante de todas é a equação de Clapeyron, o PV-NRT, tá? Que ela é a equação geral dos gases ideais, tudo bem? Existem outras que elas vão comparando, né? Porque no início do estudo dos gases, eles mantinham uma coisa constante e iam variando o resto para ver o que acontecia. Então, na lei de Boyle, é uma situação isotérmica. Então, a temperatura é constante e ele percebeu que pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumenta um, significa que você vai ter que diminuir o outro. E aí existe essa relação. No ponto 1, o produto entre a pressão e o volume é igual ao produto da pressão e volume do ponto 2. Tá? Isso cai muito na física, na química não tanto. Lei de Charles. É a mesma situação, só que agora o volume é constante, é uma situação isovolumétrica. Então a pressão e a temperatura elas são diretamente proporcionais. Então vai ser agora a divisão. Pressão sobre temperatura igual pressão sobre temperatura. Lei de Gay-Lussac. Agora a pressão é constante, é uma situação isobárica. Volume sobre temperatura, volume sobre temperatura. O princípio de Avogadro é uma situação isotérmica e isobárica. E aqui, diferentemente das outras situações, o número de mols que vai variar. E aí você vai ter volume sobre o número de mols igual volume sobre o número de mols. Nessas 3 outras primeiras, o número de mols era constante, tá? Aqui agora ele não é. E aí o volume ele é diretamente proporcional ao número de mols. Com essas 4, na verdade com essas 3 primeiras, a gente consegue formar a lei geral dos gases ideais, que é o pivot-Povetot, tá? No ponto 1, pressão vezes volume sobre temperatura vai ser igual, no ponto 2, a pressão vezes volume sobre temperatura. E aí, quando você junta isso com o Avogadro, que coloca o número de mols, você chega na equação de Clapeyron, tá bom? Mas o mais importante é lembrar do PV igual a NRT. O resto, a gente consegue utilizar o PV e NRT para calcular. Então, por exemplo, se ele me dá uma situação isotérmica com o número de mols constante, bom, isotérmica, a temperatura é constante, número de mols também. O R é uma constante, então fica só o PV, entende? Então a gente consegue utilizar a equação de Clapeyron para todo tipo de situação. Você vai pegar o ponto 1 da equação de Clapeyron e dividir pelo ponto 2 da equação de Clapeyron. Aí vai ficar P1V1 sobre P2V2 igual N1RT-T1 sobre N2RT-T2. E aí o que for constante vai só cortar, beleza? Velocidade era um outro assunto importante em gases, tá? E aí o que a gente tem é basicamente isso, de que a divisão das velocidades ela vai ser igual à raiz da divisão, ou das densidades ou das massas molares, tá? E aí aqui vai depender da questão do que ele te der, beleza? Mas é mais ou menos o sentido de que quanto mais leve for um gás, mais rápido ele será. Então, se ele tiver uma densidade baixa ou uma massa molar baixa, ele tende a ser mais rápido, tá? Então, se você imagina aqui um celular, de um lado tem um gás, do outro lado tem outro gás. Esse aqui é mais leve, ele vai correr mais rápido e vai chegar no ponto de encontro mais próximo desse outro cara que era mais lento, tá? Mas as questões geralmente elas só pedem para você fazer meio que essa coisa de comparar quem que vai ser mais rápido,
quem que vai ser mais devagar, do que calcular de fato. Aí aqui só a lei de Dalton, que é sobre as pressões parciais, né, que a pressão parcial de um gás é igual à fração molar dele vezes a pressão total. Fração molar é o número de mols do cara sobre o número de mols total. E aqui eu coloquei os gráficos do diagrama de fases, tá, que às vezes pode aparecer para vocês, que você tem sólido, líquido, vapor. Aí essas curvas são os pontos de sublimação, aqui embaixo, em cima é o ponto de fusão e aqui do lado é o ponto de ebulição. Tá? E aí ele varia pela pressão e pela temperatura. Mas apenas isso. É difícil de cair, gases, o importante é a equação de Clapeyron. Tá? Trouxe isso aqui só para a gente poder relembrar e caso aparecer você já ter alguma ideia. Tá? Termoquímica, que é a parte mais importante, é o estudo das energias envolvidas nas reações químicas. E aí a gente tem a figura da entalpia, o ΔH, que ela vai ser energia liberada ou absorvida numa reação. E aí vai depender. As reações exotérmicas, elas liberam energia, elas têm uma entalpia negativa e são reações espontâneas, que acontecem naturalmente. A reação endotérmica, por outro lado, vai ser o contrário. São reações que absorvem energia, têm entalpia positiva e não são espontâneas. Tá? Elas são reações que você vai ter que forçar para acontecer. E aí as questões elas vão trabalhar a termoquímica te dando uma reação e te pedindo a entalpia. E aí existem vários tipos de entalpias diferentes, mas a essência é a mesma, de liberar ou absorver energia. Temos aqui, primeira delas, a mais importante, a entalpia de formação, que é a energia para você produzir um mol daquele composto a partir de substâncias simples no estado mais estável. Então, eu coloquei aqui o exemplo da água. A água líquida, faltou aqui o Lzinho, ela vai vir na sua reação de formação a partir do hidrogênio e do oxigênio. Então, o hidrogênio no estado simples e estável é o gás hidrogênio. O oxigênio no estado simples e estável é o gás oxigênio. E aí você monta essa reação, calcula a entalpia, e aí as questões elas vão te dar, mas vai ser igual a um valor. Tá? E aí, essa entalpia aqui de menos 286 kJ por mol é a entalpia de formação da água. E aí a questão, ela vai te dar várias entalpias de formação e uma reação aleatória. A mais B igual a C mais D. E ela vai te pedir para calcular qual que é a entalpia dessa reação, a partir das entalpias de formação de cada um dos compostos. Como que você faz isso? Bom, produto está sendo formado, reagente está sendo consumido. Então, a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes vai te dar a entalpia da reação total. Por quê? O produto está sendo formado, então o sentido de formação está correto. Agora, os reagentes estão sendo consumidos, é o contrário da formação. Como ele te deu a entalpia de formação, você teria que encontrar a entalpia de destruição, que vai ser menos a entalpia de formação. Tá? Então, sempre que a questão te der vários dados sobre entalpia de formação, a entalpia daquela reação que ele te pedir vai ser segundo essa formulazinha. Entalpia total igual entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá? A segunda entalpia importante é a entalpia de ligação, tá? Que ela vai te dar a energia para você quebrar aquela ligação no estado gasoso. Tá bom? Então você vai ter lá a sua água, ela tem uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. A entalpia de ligação dessa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é a energia que você precisa dar no estado gasoso para essa ligação quebrar, tá? E aí, a fórmula para você calcular a entalpia de uma reação a partir da entalpia de ligação é o contrário. Vai ser a entalpia total igual reagente menos o produto. Por quê? O reagente ele tem a sua ligação quebrada, então tá certinho. O produto tem a ligação formada, é o contrário. Se é o contrário, a gente coloca o menos na frente, tá bom? E aí ele vai te dar uma tabela com várias ligações, H, tracinho, O, C, dupla O, e os valores das entalpias do lado. Esses valores sempre serão positivos, porque entalpia de ligação é energia para quebrar. E para você quebrar uma ligação, tem que dar energia, não libera, tá? E aí, com os dados dessa tabela, você vai ter que calcular
quantas ligações tem de cada tipo na sua reação, ver quais são de reagentes, quais são de produtos e, a partir disso, calcular, tá bom? Montando quase que uma equação matemática. 5 vezes a ligação tal, menos 3 vezes a ligação tal, tá? Terceira ligação importante, é a entalpia, quer dizer, é a entalpia de combustão, que é o que o nome diz, é a entalpia envolvida nos processos de combustão. Acaba sendo muito importante porque são entalpias extremamente negativas. Então vai ser menos 10.000, menos 5.000, são valores bem expressivos. E aí as questões às vezes elas vão te dar 2 entalpias de combustão e te pedir uma reação. E aí você vai descobrir a entalpia dessa reação combinando essas 2 entalpias de combustão. Tem até um exercício sobre isso no final. E você vai combinar como? Pela lei de Hess, que é você tratar as equações químicas como se fossem equações matemáticas. Lembra daquele sistema de equações matemáticas? É a mesma coisa. Você vai ter aqui a sua equação A, a equação 1, a equação 2 e uma global. E aí você vai juntar a equação 1 e a equação 2 de forma a dar a sua global. Bom, nesse caso aqui, A1 é A gerando B. A2 é C gerando D. A minha global é A mais C gerando B mais D. Então, o que eu vou fazer? Apenas somar A1 com A2. E aí, tudo que você faz com a equação, você vai fazer com a entalpia. Então, se eu somei a equação 1 com a equação 2, eu vou somar a entalpia da 1 com a entalpia da 2 para chegar na resposta. Tá? Então, vai ter um exercício sobre isso, mas a minha recomendação é, você olha as equações disponíveis e olha a sua global. E pensa numa hipótese de mistura dessas reações. Tá, então eu vou pegar a primeira, juntar com o inverso da segunda, juntar com o dobro da terceira e etc. Monta essa hipótese. Testa a hipótese para ver se realmente aquela combinação de reações dá o resultado que você quer. Se der o resultado que você quer, você vai pegar essa hipótese e onde está escrito equação, você coloca a entalpia. Por quê? Tudo que você fizer com a reação, você vai fazer com a entalpia para chegar na entalpia da sua global. Tá bom? Mas aí tem um exercício para ficar um pouco mais claro. Isso era de termoquímica. Soluções. Bom, a solução é um sistema em que você tem um soluto, que é o composto dissolvido, e um solvente, que é o composto que dissolve. Então, pegando aqui minha garrafa, se eu colocar sal aqui dentro, o meu soluto é o sal, porque ele vai se dissolver no meu solvente, que é a água. E aí, as questões de soluções, elas vão tratar da quantidade de soluto frente à quantidade de solvente, que a gente chama de concentração. Existem vários tipos de concentração, mas existem 2 que são os mais recorrentes, que é a concentração simples, que é uma relação da massa do soluto com o volume total, e as unidades geralmente é grama por litro, grama por mililitro, miligrama por litro ou miligrama por mililitro. Vai depender da questão. Dificilmente ele vai te dizer, concentração simples é de tanto, descubra qual que é a unidade, porque realmente pode ser qualquer coisa, tá? Então, ele vai ter que te indicar qual que é a unidade que ele quer. E aí, a formulazinha é Czão, né, que é a concentração, igual a massa sobre o volume. A massa, então, a gente pode dizer que ela é a concentração vezes o volume. A segunda concentração muito importante é a molaridade, que é o Mzão, que é o número de mols do seu soluto pelo volume total. E, via de regra, ela é apenas mol por litro. Essa sim ele pode dizer, molaridade de tanto, porque você já sabe qual que é a unidade, mol por litro. E aí, o Mzão vai ser igual a Nzinho, que é o número de mols, sobre o volume. Então, o nosso número de mols é a molaridade vezes o volume. Por que eu fiz a segunda etapa? Porque nas situações de soluções, existe muito a figura da diluição e da mistura de soluções. A diluição, você vai manter a quantidade do seu soluto constante, seja a massa, seja o número de mols, e você vai apenas mudar o volume. Você vai colocar mais do solvente, isso vai acarretar um aumento do volume, sem mexer no soluto, e por consequência, a sua concentração vai diminuir. E aí, para você descobrir a nova concentração na situação final, existe essa formulazinha, que é, no início, o produto entre a concentração e o volume tem que ser igual, no final, a esse mesmo produto entre a concentração e o volume. Por quê? Seja a massa,
seja o número de mols, é do soluto, e o soluto é constante. Então, eu posso dizer que o produto entre o C e o V, ou M e o V, ele é sempre constante. Por quê? C vezes V, M vezes V, diz respeito ao soluto. O soluto é constante, então mantém constante. A única coisa que vai variar é o solvente, beleza? Então, ele vai variar de forma que você vai aumentar o volume e diminuir a concentração. E aí, o produto entre concentração e volume mantém constante, tá? Porque existe esse equilíbriozinho. E aí, a mistura é o que o nome diz. Você vai pegar uma solução e uma outra solução e vai juntar. E na hora que você junta, você vai formar uma terceira solução, tá? Que vai ser uma combinação das duas outras, beleza? Então, nessa situação, tanto o soluto quanto o solvente, eles estão variando. E aí a concentração dessa nova solução vai ser uma média ponderada das concentrações das outras duas soluções, e o peso dessa média ponderada é o volume. Como que você vai fazer isso? Tem essa fórmulazinha aqui, beleza? Que ela vai dizer o seguinte pra gente. A concentração no final, ela vai ser igual a uma divisão. Na parte de cima da divisão, a gente vai colocar o soluto. E na parte de baixo, o volume. Então, na parte de cima, que é o soluto, vai ser a molaridade vezes o volume ou a concentração vezes o volume. Tanto faz. Aqui eu coloquei molaridade. E aí você vai somar todos os solutos. É como se você pegasse em cada uma das soluções originais o soluto e separasse. E aí você junta todos esses solutos e vai colocar na nova solução. Tá? Então, por isso que em cima você vai fazer essa média ponderada, que é a concentração vezes volume. Aí você vai somar da solução 1, da solução 2, da 3, da 4, infinitamente. E embaixo na sua divisão você vai colocar o volume total, que vai ser a soma de cada um dos volumes das soluções. Então, eu tenho aqui essas duas situações. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2. Qual que vai ser a quantidade final de mols da minha solução? 1 mais 2. Aqui tem 1 litro, aqui tem 1 litro. Qual que vai ser o volume final da minha solução? 1 mais 1. Então, a concentração final dessa solução, ela vai ser normal. Vai ser o número de mols sobre volume. Só que, ou massa sobre volume. Só que como você vai descobrir a massa ou volume? Você vai ter que somar cada uma das massas ou o número de mols das suas soluções. Para descobrir o volume, vai fazer a mesma coisa. Vai somar cada um dos volumes das suas soluções para chegar no resultado. Tá? Então, no final das contas, essa fórmula vai me dizer o quê? A concentração final, ela é o número de mols final sobre o volume final. Apenas isso. E aí você descobre essas coisas fazendo uma média ponderada das concentrações em que os pesos são os volumes. Tá? Bom, além disso, existem 3 tipos de soluções: insaturada, saturada e supersaturada. Insaturada, a sua concentração está abaixo do limite. Esse limite é o coeficiente de solubilidade, que depende da temperatura. A solução saturada, a concentração ela está exatamente igual ao limite, ao coeficiente. E na solução supersaturada, a concentração está acima do limite. É uma situação muito específica, muito peculiar, que qualquer mínima perturbação já faz o sistema perceber que aquilo está errado. Tá? E aí acontece uma precipitação. O excesso que estava dissolvido vai deixar de estar dissolvido e vai ficar sólido no final. É que nem quando você coloca muito Nescau no leite. Depois que você termina de beber, sobra um pouco do pó no final. É mais ou menos isso. Tá? E aí as questões elas vão te dar gráficos, elas vão te dar tabela com coeficiente, aí você vai calcular a solução, você vai calcular a concentração, aí você vai ver, calculei a concentração, qual que é o valor em relação ao limite? Tá abaixo? Tá igual? Tá acima? E aí com essas informações, você vai poder dizer para a questão se é uma solução insaturada, saturada ou supersaturada. Tá? Aí tem aqui esse gráficozinho do coeficiente de solubilidade pela temperatura. Aqui, essa linha é a linha da saturação, então é o nosso limite. Se essa concentração está abaixo, é insaturada. Se está na linha, é saturada. E se está acima, é supersaturada. Então aqui a gente tem uma supersaturada, ela está com essa altura
acima. Se você perturba o sistema, essa altura aqui vai precipitar, porque ela é um excesso, tá? Bom, fizemos aqui essa recapitulação muito rápida da teoria. Vamos agora para os exercícios, beleza? Primeiro deles de termoquímica. Bom, ele fala o seguinte para você. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Aí ele te dá aqui a reação bonitinha, a entalpia de combustão, olha o Czinho aqui. Considere as massas molares em grama por mol, hidrogênio é 1, carbono é 2, oxigênio 16. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Então, ele te deu a reação que acontece com a glicose, ele te deu a energia que essa reação dá, e está te perguntando quanto 1 grama vai dar de energia para a atividade muscular. E a atividade muscular, ela recebe apenas 40% do total. Então, a nossa questão ela tem alguns passos. Primeiro, a gente tem que calcular a energia que 1 grama de glicose vai liberar ao todo. Beleza? Então, 1 mol libera 2.800. 1 grama vai liberar quanto? Para isso, a gente tem que descobrir o número de mols de glicose referentes a 1 grama. A gente consegue calcular a massa molar, porque ele me deu a fórmula, e a massa dos elementos. E aí, sabendo isso, a gente vai fazer uma proporção. 1 mol libera 2.800. O que a gente descobrir, libera tanto. E aí, sabendo qual é o total que 1 grama libera, o quanto disso vai para a atividade muscular? 40%. Então, primeiro, calcula o número de mols. Segundo, calcula a entalpia desse número de mols. Terceiro, tira os 40%, que é referente à atividade muscular. Tá bom? Então, bora lá. Primeiro, calculando o número de mols. O número de mols é massa sobre a massa molar. A massa é 1 grama. A massa molar ela vai ser 6 vezes o carbono, porque são 6 carbonos, então 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, que é o hidrogênio, né? O hidrogênio é 1, são 12, mais 6 vezes o oxigênio, são 6 oxigênios, o oxigênio é 16. Essa massa molar dá 180 gramas por mol. Então, nosso número de mols é massa, que é 1, sobre a massa molar, que é 180, é 1 sobre 180 mols. Não vamos resolver essa fração ainda, porque ela pode facilitar depois as nossas contas. Então, descobrimos o número de mols. Agora, vamos fazer aquela proporção para descobrir a entalpia. É uma regra de 3, tá bom? A nossa entalpia real, da 1 grama, ela vai ser a total vezes o número de mols. Porque, olha só, a entalpia, sempre que ele dá uma reação assim, é quilojoules por mol, tá? Nessa situação aqui da reação, é 1 mol. A situação que a gente tem é 1 sobre 180 mols. Então, eu vou pegar esse menos 2.800 e multiplicar por 1 sobre 180, tá? E aí, fazendo essa divisão, vai ser menos 2.800 sobre 180. E aí, na hora você faz algumas coisas, né? Você corta o zero, você divide por 2 em cima e embaixo, você vai ajustando a matemática. Isso dá um valor aproximado de menos 15,55 kJ. Faltou menos aqui na frente. Tá? Esse aqui é a energia total para 1 grama de glicose. Só que nem todo esse 15 kJ vai para atividade muscular. Apenas 40% vai. Então a nossa resposta é 40% de 15,55 kJ. Né? A entalpia da atividade é a entalpia da 1 grama vezes 40%. E aí, 15,55 vezes 40% dá um valor de 6,2 kJ, que é a letra A. E aqui, toma cuidado porque ele falou em kilojoule. A unidade ela é muito importante. Se ele tivesse perguntado em joule, você teria que pegar essa resposta aqui, que está em quilojoules, e multiplicar por 1.000. Tá? E aí daria 6.000, mais ou menos 6.000 joules. Aí você ia ficar meio complicado, né? Que não tem resposta próxima. Né? A mais próxima seria a letra E, que é 1.000. Mas enfim. Entendeu? A dinâmica.
é uma questão de termoquímica, porque ele me dá uma reação com entalpia e me pede para calcular uma situação na realidade, que é de 1 grama de glicose. A gente calculou o número de mols, calculou o quanto essa 1 grama libera ao todo, só que no final ele queria saber, desse todo, quanto vai para a atividade muscular? 40%. Então você calcula o todo e não se esqueça de colocar os 40%. Então é muito importante você dar aquela circulada nas informações. Então, 40% circula, kilojoule circula. É sempre muito importante tomar conta com esses detalhes, tá? Porque senão acaba sendo uma besteirinha que a gente pode errar. E aí, a questão, ela sabe que você às vezes pode esquecer de um dado ou outro. Então, por exemplo, a letra B era 15,6. Se a gente não se lembrasse dos 40%, a gente ia responder ela, tá? Então, toma muito cuidado, senão a gente acaba indo para um caminho que é o errado, tá bom? Bom, na segunda questão, temos aqui uma questão de termoquímica novamente. Gases não cai tanto, pelo que eu vi na plataforma do SuperPro, então não vamos nos preocupar tanto com ele. Essa é uma questão de lei de Hess, que ele vai dizer o seguinte para você. A glicólise, é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Circula isso aqui, glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de energia, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose pode ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. É a fermentação lática. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, a da glicose e a do ácido lático. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, vamos fazer aqui umas considerações primeiro. O processo anaeróbico é justamente dessa situação, da glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático, tá? Ele não é feito na presença do oxigênio, por isso é um processo anaeróbico. Se fosse um processo aeróbico, teria oxigênio, mas não tem, tá? Então ele vai querer que a gente chegue a partir dessas 2 reações de oxidação na reação de uma glicose para 2 ácidos láticos. Tudo bem? E aí, a gente vai montar essa equação e descobrir qual que é a entalpia dela. E a partir disso, olhar aqui as alternativas e ver se ele libera ou absorve e o quanto de energia por mol de glicose. Beleza? Então, bora lá. Aqui sou eu só explicando o negócio, como funciona. Ele já me deu a reação, de certa forma, né, que é uma glicose se tornando 2 ácidos láticos, né, e até pela fórmula molecular deles faz sentido, né? São 6 carbonos aqui, 3 aqui, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, 3. Então, faz sentido. A gente não precisa saber como é que é essa reação de fato. Só saber que é uma glicose para 2 ácidos láticos. Com isso, a gente consegue descobrir a nossa questão. Então, vamos lá. Lei de Hess. A gente vai formular a nossa hipótese. Então, eu reescrevo a equação 1. Eu reescrevo a equação 2. E eu escrevo... Não, eu não escrevo minha global. Porque eu não sei direito como é a minha global. Mas numa situação ideal que ele te dá a global, se escreve também. Então é a glicose. Vou ter que escrever errado aqui. Peraí. Pronto. Então, temos aqui a nossa reação de combustão. A glicose, oxigênio, gerando gás carbônico e água, com uma entalpia de menos 2.800. Na 2 é o ácido lático, 3 oxigênios, gás carbônico, água, uma entalpia de menos 1.344. Eu quero que no meu final eu tenha a glicose no reagente e 2 ácidos láticos nos produtos. Então, a glicose é 1 no reagente. O ácido lático é 2 no produto. Olhando a minha equação 1, a glicose está em quantidade igual a 1 e no reagente. Então, ela está perfeito, do jeito que a gente queria. Então, para a nossa hipótese, a equação 1 eu mantenho do jeito que está. Agora, a equação 2, eu preciso que esse ácido lático vá para o produto e vá para o produto com o número 2 na frente. Então, a equação 2 eu vou ter que inverter e multiplicar por 2. Tá? Porque aí eu vou conseguir com que o ácido lático vá para o produto numa quantidade igual a 2, que no final vai me dar uma glicose gerando 2 ácidos láticos.
Beleza? Então, a minha hipótese para a global é essa. A nossa global é igual à primeira equação menos 2 vezes a segunda equação. Esse menos é para indicar que eu inverti o sentido e o 2 é para indicar que eu dobrei as quantidades dessa reação, tá bom? E aí, a gente testa a nossa hipótese. Então, eu vou repetir a equação 1, porque ela está certinha. A 2, eu vou inverter e multiplicar por 2. Então, aqui era 3 e 3, agora é 6 e 6. Meus produtos virarão reagente. 2 ácido lático e 6 oxigênios. E aí eu vou juntar essas duas do jeito que estão, porque já adaptei para a minha hipótese. E aí quando eu junto, esse gás carbônico tem 6 no reagente e 6 no produto. Então, vai cortar. Mesma coisa com a água. 6 na esquerda, 6 na direita, corta. O oxigênio também. 6 na esquerda, 6 na direita. Então, vai cortar todo mundo e vai sobrar apenas a nossa global, que é a glicose virando 2 ácidos láticos. Então, a nossa hipótese está correta, porque a questão me deu que era uma glicose se tornando 2 ácidos láticos. Eu não sei outras informações. Então, a princípio, está tudo certo. Beleza? É isso que a gente vai fazer sempre quando acontecer lei de Hess. A gente olha as equações, pensa na nossa global. O que eu quero que apareça? Onde que apareça? Com qual quantidade? Aí a gente forma a nossa hipótese. Testa a hipótese. Se ela deu certo, tudo que você fez com a equação, você vai fazer com a entalpia. Então, aqui que estava global 1 e 2, eu vou colocar entalpia final, entalpia da global, vai ser igual a entalpia da 1 menos 2 vezes a entalpia da 2. E aí depois é só substituir os valores. Então, a entalpia da 1 é menos 2.800, a entalpia da 2 é menos 1.344. Então vai ficar menos 2.800 menos 2 vezes, que foi o que a gente fez com a equação 2, que multiplica menos 1.344. Esse menos com menos vira mais. 2 vezes 1344 vira 2688. E aí, juntando menos 2.800 com mais 2688, a nossa entalpia da global é menos, porque o negativo é maior, 122 kJ. Então, se ele é menos, ele libera energia, é uma reação exotérmica, e ele vai liberar ele vai liberar 122 kJ para cada mol de glicose, porque na minha global só tem 1 mol, tá? Então, vai ser letra A, libera 112. Opa, que eu calculei errado aqui. Vai liberar 112 kJ por mol de glicose. Tudo bem? Aí podem surgir algumas perguntas. Ian, e se a quantidade de oxigênio aqui não fosse 6, fosse 3? Bom, você tem oxigênio no lado esquerdo e direito, mas as quantidades não seriam iguais. Então, você não ia cortar por completo, ia cortar apenas uma quantidade. Então, ficaria 6 na esquerda, 3 na direita. Não dá para fazer. E aí, o 6 da esquerda, ele vai cancelar esses 3 daqui. E aí vai sobrar 3 na esquerda, tá? Você vai tratar como se fosse uma equação matemática. Se você tem x na esquerda e na direita, você corta tudo. Se você tem 10x na esquerda e 1x na direita, você passa esse para o outro lado subtraindo. 10 menos 1, 9. Tá? E aí, depois, tudo que você fez com a equação, você vai fazer com a entalpia ipsis literis sem pensar. É só olhar. Viu aqui a global, viu o que você fez com a hipótese, coloca para a entalpia. E aí você não precisa nem pensar muito. É só literalmente substituir, tá? Porque se a gente for começar a substituir aqui e tudo mais, pode ficar um pouco confuso, tá? Então, a minha recomendação é que, dado o que você escreveu na hipótese, é só substituir onde estava a equação, coloca a entalpia, que aí facilita a nossa vida, beleza? Bom, termoquímica vai parecer mais ou menos assim. É uma situação um pouco mais direta, tá? Não vai envolver muitas reações, não vai envolver muitas entalpias para não dificultar, tá? Ele vai te dar um texto, geralmente vai ser combustível, vai ser respiração celular, vai ser fermentação, vai ser alguma coisa assim com aplicação prática na nossa vida, tá? E aí, com base nisso, ele vai querer saber se libera ou absorve energia, quanto que libera, quanto que absorve e coisas do tipo. Tudo bem? Bora aqui agora então para o nosso exercício de soluções. Bom, essa questão aqui, soluções, geralmente também vem muito textão para ele poder explicar direitinho o que está acontecendo com cada solução que ele te apresentar, beleza? E aí ele vai falar o seguinte,
A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se rato como os cobaias. Então ele vai pegar os ratinhos lá, vai colocar o remédio, vai aumentando a dose até que metade dos ratos morram. E aí essa é a dose letal mediana. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. Beleza. O quadro apresenta 3 pesticidas e as suas toxicidades. A unidade miligrama por quilo indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. Então tem aqui os pesticidas. Então o primeiro, se eu dou 70 miligramas a cada quilo da pessoa, metade das pessoas vão morrer. Então se você tem lá 10 pessoas de 100 quilos, se eu dou 70 vezes 100 miligramas do pesticida para todo mundo, metade das pessoas morre, tá? É aqui em seguida. E aí ele vai falar, 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 mg por grama de ração, foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Então, calma, muita informação. Temos aqui 60 ratos, cada um com 200 gramas de peso, de massa. Tem 3 grupos. Cada grupo tem 20 ratos. Ele está perguntando quais grupos têm uma mortalidade mínima de 10. Então, se eu tenho 20 ratos e eu quero que pelo menos 10 morram, então a gente está falando da dose mínima letal. Certo? Por quê? Se aquele grupo ingerir essa dose letal mediana, metade morre. Metade de 20 é 10. Então aqui a gente está trabalhando com uma situação que a gente quer saber quais grupos receberão uma dose de pesticida maior ou igual à dose letal mediana. É o primeiro ponto. Então a gente vai ter que calcular a quantidade de pesticida que eles tomam e comparar com esse dado. E ver quais grupos terão um número igual ou maior que a dose letal. E aí a resposta é essa. Como que a gente vai saber disso? Bom, ele separou em 3 grupos, cada grupo recebeu um pesticida, tá? E todos os pesticidas estavam na concentração de 3 mg por grama de ração. Beleza. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Então, eu sei quanto cada rato comeu de pesticida. Por quê? Cada pesticida estava em 3 mg por grama de ração. São 100 gramas de ração. Se eu multiplicar essa concentração, eu descubro o peso, a massa bruta de pesticida que cada rato comeu. Só que a dose letal não é apenas a massa de pesticida. É a massa de pesticida em relação à massa do rato. Eu sei a massa do rato, 200 gramas, então eu consigo calcular, tá? Então, nesse textinho aqui, foi o que eu acabei de falar para vocês. O primeiro passo é calcular o quanto cada rato ingeriu de pesticida. Então, 3 mg por ração, 100 gramas de ração. A gente calcula essa massa de pesticida. Depois, eu vejo o quanto isso vai representar em relação às 200 gramas de massa do rato. E aí, com essa relação, eu venho no gráfico, na tabela, e vejo quais relações são maiores ou iguais aos valores daqui. E aí essa vai ser a minha resposta, tá? Bom, primeiro passo, descobrir a massa de pesticida. A minha concentração é de 3 mg de pesticida para cada grama da ração. Então a minha massa de pesticida total, ela vai ser a concentração do pesticida vezes a minha massa da ração, tá? Porque aqui é a concentração, aqui é a massa de ração. Então quando eu pego a concentração e multiplico pela massa da ração, é como se eu encontrasse a massa de pesticida, tá? É uma situação de massa sobre volume, só que aqui o meu volume é uma outra massa, tá? Bom, a minha concentração é de 3 mg por grama de ração e eu tenho 100 gramas de ração. As unidades estão corretas, tá? É 100 gramas de ração e são 3 mg de pesticida para cada grama de ração. Então essa grama com grama, corta.
Então, 3 vezes 100, 300 miligramas. Cada rato ingeriu 300 miligramas de pesticida. Agora, o quanto isso vai me dizer em relação à massa do rato, que é a dose letal? Então, a relação pesticida-rato ela vai ser a seguinte. A massa do rato é 200 gramas. Só que aqui na relação, a massa ela tem que estar em quilo. Então, o primeiro passo, 200 gramas, é igual a 0,2 quilos. Agora é só dividir. A minha dose que eles tomaram é a massa do pesticida em miligramas sobre a massa do rato em quilo. A massa do pesticida em miligramas é 300. A massa do rato em quilos é 0,2. 300 sobre 0,2 é igual a 1.500 miligramas para cada quilo. Essa é a dose deles. Com essa informação, eu vou olhar a minha tabela. Todos os ratos receberam uma dose de 1.500 miligramas de pesticida para cada quilo de rato. Tá? Essa é a dose. Se esse número aqui for maior ou igual aos valores que estão na tabela, aquele rato ele recebeu a dose letal mediana para cima. Tá? Bom, para o diazinon, a dose é de 70 miligramas por quilo. Então, aqui extrapolou muito. O grupo que recebeu a ração com diazinon, ele passou da dose mínima mediana. Então, pelo menos 10 ratos daquele grupo vão morrer, porque a gente deu uma dose maior do que a dose letal. Beleza? Então, o diazinon confere. O malation é 1.000. A gente deu 1.500. Então, a gente também deu um valor maior. Então, o grupo que tomou a ração com malation também apresentou uma dose mínima de 10 ratos. Porque a dose que eles receberam era maior do que a dose letal. Agora, quando a gente olha a atrazina, a dose letal dela era de 3.000, né? 3.100. A gente deu 1.500. É quase metade. Então, a gente não chegou na dose letal. Isso quer dizer que nenhum rato morreu? Não. Mas isso quer dizer que não chegou na morte de 10 ratos. Não chegou na morte de 50%. Tá? Então, no caso da atrazina, esse grupo que tomou a ração com a atrazina não teve uma mortalidade mínima de 10 ratos. Aí, quanto foi? Tanto faz. Tá? Então, a nossa resposta, apenas o diazinon e malation tiveram a mortalidade mínima de 10 ratos, porque a gente deu uma dose acima da dose letal. Então, a nossa resposta vai ser a letra D de dado, tá? Porque ele vai falar aqui, os grupos que se contaminaram com diazinon e malation tiveram uma mortalidade mínima de 10 ratos, porque esses grupos receberam uma dose acima da dose letal mediana, tá bom? Essa questão era bem extensa, era uma questão para você deixar por último na prova, tá? Por quê? Você tinha que entender primeiro que a mortalidade mínima de 10 ratos significava a dose letal mediana para aquele grupo, porque era um grupo de 20 ratos, e 10 é metade. E a dose letal mediana é quando metade morre. Depois de você descobrir isso, você teria que pensar como calcular a quantidade, a dose que cada rato recebeu nos grupos. Aí ia ter que fazer um cálculo de concentração para descobrir a massa de pesticida, depois descobrir a relação entre a massa de pesticida com a massa do rato. Então, não era uma questão simples, era uma questão de soluções que levavam um passo a passo, tá? Soluções geralmente vai ter isso, não costumam ser questões muito diretas. Ele vai te pedir para fazer uma diluição, ele vai te pedir para você fazer uma mistura, ele vai te pedir para calcular uma dose e saber se está de acordo ou não com a legislação, tá bom? Então, são questões que você vai ter que fazer bastante cálculo e muita interpretação. São questões que geralmente vão ser mais difíceis. Eu recomendo que deixe para o final. São questões que vocês conseguem fazer, mas são questões que vão demandar um pouco mais de tempo. E a gente sabe que Enem é essa dose entre o tempo disponível e as notas, e as questões fáceis e médias. Então, foca no que é fácil, foca no que não é mais direto, foca no que vocês estão mais seguros, que aí vai ser mais tranquilo para fazer a prova. Tá? Vocês estão mais do que preparados, vocês fizeram um ano inteiro de estudos, só vocês sabem o quanto vocês se esforçaram para chegar até aqui, tá bom? E aí, vai chegar domingo, vocês vão fazer uma boa prova, tá? A gente tem plena confiança em vocês, a gente tem muito orgulho do que vocês fizeram e a gente já está muito feliz com tudo que vocês atingiram. E agora aqui, daqui para frente, vai ser só cada vez mais, tá?
tá bom? Então aqui fica o meu abraço de uma boa prova, na torcida aqui por cada um de vocês, e logo menos a gente vai se ver para poder comemorar as vitórias. Beleza, gente? É isso. Boa semana, bons estudos e até a próxima. Bom Enem. Tchau, tchau.